Oi, 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 boa noite, autoencontro, eu estou aqui, bom dia, Criador, bom dia, gente linda, Instagram vai avisando todo mundo que eu estou entrando, e hoje é o som de Maria Bethânia, ilumina, pois é, ilumina a nossa inconsciência, para que nós possamos de verdade, né, ter o domínio, ter o verdadeiro controle sobre nossa vida e o nosso destino, colocando luz, né, em tudo aquilo que nós temos ainda inconsciente, né, que vamos fazer as transformações necessárias na nossa vida, né? Então, Maria Bethânia, ilumina, ilumina, ilumina. E aí o pessoalzinho vai chegando, vai entrando. Beijinho para quem tá chegando. Ilumina, ilumina. Olha lá a música. Vamos lá? Vamos iluminar a nossa vida, vamos iluminar a nossa casa, vamos iluminar o nosso trabalho com muito alto amor, certo? Muito bem, é isso daí, é isso daí. Bom, vou dar uma pausa aqui na música. Hoje eu estou em casa, por quê, né? A internet, vou trocar o sonzinho aqui, deixar o sonzinho de fundo pra gente. A internet de casa, eu estou em casa porque a internet do trabalho, ela resolveu conflitar com o meu celular e eu chamei, né, a empresa que administra, mas não houve tempo, né, suficiente dessa empresa reconfigurar, né, o modem, o celular, então eu vim para casa. Eu estou aqui no quarto do meu bebê. E vocês vão com certeza escutar, porque a nossa live hoje será com todas as as turbulências, a vida real, né? Vida que segue. Então vai ter barulhinho aí de crianças ao fundo, mas isso é vida, né, gente? Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Falando sobre a mente, né? Como é que funciona a nossa mente? Eu não preparei nada, né? Eu deixei a intuição falar, vou deixar a intuição falar aqui com a gente, né? E vamos seguir a intuição e vamos seguir o nosso coração. Beijo, Nice, beijo, Vilma, queridas. Beijo para todo mundo que tá entrando aí. Vamos lá. Então, como é que funciona a nossa mente, né? A nossa mente, ela é um computador e a gente chama, né, no mundo da computação de hardware, né? O hardware é o equipamento. Então, a gente nasce com um equipamento super, hiper, mega blaster poderoso. E todo equipamento precisa de um software. O que são os softwares? São os programas, né, que fazem esse computador rodar. Então, o que acontece, né? Como é que esses softwares são instalados na nossa mente, que é o nosso computador super, hiper poderoso, né? É a nossa história de vida. Então, tudo o que a gente vivencia ao longo da nossa história, nós vamos absorvendo como programas. E, Gi, mas e aí? Né? Eu tenho 2 irmãos e nós vivemos as mesmas experiências. Por que que um pensa de uma forma, outro pensa de outra, né? Por que que um interpreta a história de uma forma, o outro de uma forma completamente diferente? Porque nós temos filtros, né? Os nossos 5 sentidos, eles filtram a nossa realidade. Então, uma experiência, né? Vamos supor, a mamãe grita com a criança e fala assim, não pode fazer isso, né? E aí, o que acontece? Essa experiência, vamos supor, a criança, ela engole o choro, né?
não posso chorar. Mamãe brigou que eu não posso fazer isso, né? Então, essa experiência, ela tem todos os sentidos, né? Ela tem um conteúdo de sensações, ela tem um conteúdo visual, a imagem da mamãe ali brigando, né? Ou do ambiente. Ela tem o som, o timbre de voz da mamãe, né? Se foi muito agressivo, áspero, qual foi a sonoridade, né, do não da mamãe. E naquele ambiente tinha cheiros, né? Que sabores, né? Eu tinha naquela experiência, né? Qual que era o sabor da minha saliva ali naquele momento, né? Por exemplo. Então, eu estava comendo uma coisa, eu não estava. Então, os nossos 5 sentidos, né? Eles são memórias muito coerentes com a experiência que nós vamos vivendo, né? Ao longo da nossa história. Então, isso cria o que a gente chama de condicionamentos, o que a gente chama de programas. Então, imaginem, né? Nós, enquanto crianças, nós não compreendemos direito o mundo pela razão. Então, nós vamos compreender o mundo pelas emoções. Então, é por isso que a gente olha para um pai, para uma mãe, enquanto crianças, e o pai e a mãe são super-heróis, né? E aí a gente cresce, né? A gente vê a fragilidade dos nossos pais e a gente pensa, né? Puxa, como é que um dia, né? Eu pude acreditar que meu pai poderia resolver tudo, fazer tudo, né? Hoje eu o vejo tão frágil. Então, na maturidade, né? A gente muitas vezes entra nesse conflito, né? De visão do que nós enxergávamos, né? Acerca dos nossos pais enquanto éramos crianças, né? Então, muitas coisas acontecem, né? E isso vai criando o que a gente chama de um programa de crenças. Então, né, a gente não entende direito, né? O que é crença? Crença é o que um dia eu acreditei como verdade, né? Então, se um dia, se eu tive pais assim muito austeros, né, muito rigorosos, que não me deixavam falar, por exemplo, né, as coisas que eu sentia, eu não podia expressar as minhas vontades, eu não podia expressar a minha discordância de determinadas regras, né? Eu cresço acreditando que eu posso acreditar, né, gente? Tudo é hipotético, porque depende de cada um, né? Então, tem várias situações. Eu posso crescer o meu inconsciente, né? Porque nada disso é consciente. Então, o meu inconsciente, ele pode acreditar que eu só tomo decisões incorretas. Aí eu cresço uma pessoa insegura. Toda decisão que eu vou tomar, eu tenho medo. Porque eu falo, o meu inconsciente fala assim, você não sabe tomar decisões, né? Você só toma decisões erradas. E aí, então, eu vacilo, eu demoro para tomar decisão. Ou, de fato, né? Eu, de tanta insegurança, né? Eu não tenho aquela assertividade necessária para tomar, né? As medidas que são necessárias para aquela situação que se apresenta na minha vida naquele momento, né? Ou eu posso me sentir submisso, né? Eu acho que eu tenho que calar, né? Que eu não posso expressar os meus desejos, as minhas vontades, né? Então, eu sou aquela pessoa que sempre acho que sou vítima, né? Porque como eu não posso expressar os meus desejos, eu tenho que fazer tudo pelo outro, porque, né? Se eu não sou a pessoa certa, eu tenho que fazer tudo para agradar, porque a gente nasce para ser amado, para ser reconhecido, né? Então, eu vou num movimento contrário. Eu tenho que fazer tudo pelo outro, porque o outro precisa me reconhecer, porque isso me dá tônus vital, né? Para que eu possa continuar vivendo. Então, a gente vive uma vida onde atuam personagens, né?
É o personagem daquela pessoa que precisa ser reconhecida, é o personagem daquela pessoa que precisa fazer tudo pelo outro, é o personagem daquela pessoa que não sabe tomar decisões, é o personagem daquela pessoa que cala diante de todas as adversidades, né? Ela fala, eu não quero... As pessoas dizem assim, eu não quero me indispor. Na verdade, não é que não quer se indispor, é que, no fundo, né? Qual é o programa? Eu não posso falar. Porque se eu falar, eu não sou reconhecido, e se eu não sou reconhecido, eu não tenho como continuar aqui nessa vida, né? Então, aqui eu dei só um exemplo, né, de como esses programas, eles se processam. Então, um dia eu entendo a minha história de uma determinada forma, e lá, né, na minha vida adulta, a gente chama isso de gatilhos, situações que começam a acontecer na vida da gente, fazem com que o nosso inconsciente volte para aquela memória infantil e eu volto a ser criança. Então, as minhas reações, elas são desproporcionais a uma condição adulta, vamos dizer assim, né? A gente, como eu disse, né? Uma pessoa que faz tudo pelo outro, ela se sente vítima. No fundo, ela se sente vítima. Então, o que ela faz? Ela esbraveja. Porque eu já falei que eu não vou fazer isso, eu não quero fazer. Ela grita, né? Ela fecha a cara, ela xinga, porque ela se sente sobrecarregada. E a gente tem um péssimo defeito, né, de colocar a culpa nos outros, né? É o outro que me sobrecarrega, é o outro que não me deixa falar, né? É o outro que toma as decisões sem conversar comigo primeiro. Mas a gente vai aprendendo, né, que o outro não tem nada a ver com isso, né? São os nossos próprios conteúdos, a nossa forma de pensar e acreditar, sendo consciente ou não, que vai desencadear no outro um determinado comportamento. Então, o que eu sempre ensino aqui? Esses dias uma aluna perguntou, tá, Gi, mas e aí, né? É a pessoa que eu mais amo nessa vida, né? Eu vou discutir com ela, falar que eu não concordo com aquilo, ou eu me calo para deixar a situação, né, tranquila. E eu sempre digo, siga o seu coração, fala o que você está pensando, né? A gente não precisa esbravejar, a gente não precisa gritar, a gente não precisa ser mal educado, a gente não precisa ferir o outro para dizer aquilo que pensa e sente, né? Então, é sentar com aquela pessoa e falar, olha, né? Essa situação não está me agradando, eu gostaria que fosse dessa forma. E você tem que estar aberto, né, para ouvir também o que o outro tem a dizer, para que vocês possam chegar num denominador comum, né? Num ganha-ganha. Então, as nossas verdades, elas não são absolutas, né? A verdade, ela é muito relativa e ela é proporcional ao seu modelo de mundo. Então, lembra que eu falei? Conforme a gente vai vivendo as experiências da vida, a gente vai criando determinados padrões, determinados programas, né? Os softwares que a gente vai instalando aqui na nossa mente. Isso determina o nosso modelo de mundo, né? Então, a gente tem, por exemplo, nos computadores hoje, a gente tem o Windows, a gente tem o Linux, né? E deve ter outras aí, eu não sou da área, mas enfim. Existem programas que rodam, né, dentro de um computador com uma determinada finalidade, de uma determinada forma. Então, cada um tem o seu modelo de mundo, né? Então, nós em PNL temos um pressuposto que nós chamamos de mapa, não é território, né? Porque o mapa é o meu modelo de mundo, então o território, ele tem infinitas possibilidades, e o que é possibilidade para mim não é possibilidade para você, dependendo, né, desse modelo de mundo. Agora, se uma pessoa pode ser muito bem sucedida, se uma pessoa pode ser calma, se uma pessoa pode ter relacionamentos saudáveis, se uma pessoa pode ter equilíbrio emocional, eu também posso. Então, o que alguém pode também é possível para mim. Então, também são os pilares da PNL, né? Se é possível para você, é possível para mim também, né? E não temos julgamento, né? Aqui em programação neurolinguística nós não julgamos, porque não tem certo, não tem errado, tem histórias, tem como eu interpretei a minha história.
E a forma que eu interpretei a minha história me limita ou me enriquece, né? Como eu disse, né? Quando o meu pai, minha mãe, os meus educadores foram muito austeros, né? E eu interpretei aquilo como submissão, eu interpretei aquilo como é que eu posso dizer? Eu não me acho capaz de tomar decisões. Lembrando que isso é inconsciente, né? Eu vou tomar uma decisão e fico inseguro, eu tenho medo. Então, isso se processa lá embaixo, né? Na superfície. É um iceberg, a gente só vê o que está em cima, né? O que está embaixo é mais difícil, é mais complicado de enxergar. Então, por isso que a gente começou, né? Com a Maria Bethânia Ilumina, porque a gente precisa entender que história é essa. Eu preciso entender como eu interpretei a minha história para que eu passe a ter controle de como eu vou me sentir. Então, quando eu entendo, eu vou me perguntar, peraí, né? Eu tô com dificuldade de tomar essa decisão, mas por quê? Né? Se eu sei, né? Quais são as dificuldades que eu vou encontrar, quais são as facilidades que eu vou encontrar, né? Então, não é consciente esse medo. Então, quando eu entendo que foi a minha criança que um dia, né, se entendeu subjugada, né, se entendeu desrespeitada, né, nas suas decisões, na sua forma de pensar, quando eu entendo, né, que não é aquela criança mais que está em cena, né, e eu coloco meu adulto para trabalhar, eu coloco luz e eu consigo criar estados emocionais diferenciados, né? Muito bem, então a gente já deu uma introdução aqui, sempre tem pessoas que assistem as lives, que não me conhecem, então vou me apresentar um pouquinho, tá bom? Eu sou Gislaine Danieluz, sou praticante de programação neurolinguística. E o que eu ofereço para os meus clientes, né? Eu ofereço uma mentoria. Essa mentoria, ela é individualizada ou ela pode ser em grupo, né? Quando são formados os grupos, no sentido do autoconhecimento. Então, eu preciso me aprofundar em mim mesmo, né? Me aprofundar nas minhas crenças, no meu modo de pensar e sentir, para que eu possa ter mais controle e mais autonomia sobre a minha vida, né? Para que eu possa desenvolver inteligência emocional. Então, o que a gente faz aqui nas mentorias? A gente vai estudar a sua história de vida. Como foi a sua infância, como foi a sua adolescência, como foi a sua vida. Por que hoje você tem medo? Será que isso tem alguma relação com a sua infância? Claro, sempre tem, né? Por que eu desenvolvo um medo do nada em um determinado momento? Por que eu desenvolvo uma determinada insegurança? Por que eu tenho dificuldade de me relacionar, né? Por que eu tenho dificuldades com o dinheiro, né? O dinheiro é sempre escasso, é sempre contado, né? Por que é que eu tenho dificuldade de falar não? Então, às vezes, né, o cliente ele chega chorando, ele não sabe o que está acontecendo, né? Choro porque eu tô me sentindo triste, porque eu tô descontente, mas a gente não sabe o que é. E quando a gente começa a conversar, a gente percebe que em algum momento aquilo começou. E o momento é o gatilho, sabe? Uma vez uma cliente me procurou e ela falou assim, olha, né, eu sempre fui uma pessoa muito segura, mas foi na época da pandemia, né? E de repente eu comecei a ficar doente, eu comecei a ficar depressiva, chorosa e as coisas não andam e eu não sei o que está acontecendo. Então, era uma pessoa que tinha no seu modelo de mundo uma necessidade de controle, porque ela tinha pais que brigavam muito, né? E ela presenciava essas brigas. E a criança, gente, ela nutre um amor profundo pelos seus pais. A criança, né, como instinto de preservação, inconscientemente, ela entende que ela não pode sobreviver sem os pais. Então, a atenção, o afeto, o amor dos pais para uma criança é algo muito importante. Para ela é uma questão de vida ou morte, né? Então, ela tem um amor profundo pelos pais, ela quer ver o bem dos pais, né? Para que ela mesma possa sobreviver. Isso é instinto, né? Então,
quando a criança, ela vê os seus pais brigarem, né? Dependendo da criança, essa cliente que eu estou citando, né? Ela enxergou que ela precisaria fazer algo. Porque naquela situação, ela achou que o papai era errado e a mamãe, né, ela era vítima. Então, naquele momento, ela toma a posição, né, da mãe e ela enfrenta o pai, né? Ela fala poucas e boas pro pai, porque a mãe, ela entendia, né, que a mãe não se colocava, né, como deveria se colocar para se defender. Então, ela cresce com a necessidade de estar no controle das situações, né? Então, o que aconteceu? Quando veio a pandemia, né, o inconsciente dela, porque o nosso inconsciente, ele não entende as coisas como elas acontecem. O nosso inconsciente entende a realidade pelos sentimentos. Então, não é a realidade em si, né, que vai mover o nosso inconsciente, e sim o que nós estamos sentindo. Então, lá na infância, ela sentiu que ela precisava ter controle, certo? Ela sentiu insegurança, medo. Preciso ter controle para não me sentir segura, para não ter medo, né? Lá no futuro, o que acontece? Vem uma pandemia, né? Logo no começo da pandemia, foi quando ela me procurou, né? O que o inconsciente sentiu? Medo, não sei o que vai acontecer, né? E nesse momento, ela sentiu que ela não tinha controle de nada. Lá na infância, opa, eu tenho controle, eu vou lá, eu converso com meu pai, eu brigo com ele, eu coloco ordem na bagunça, né? Lá na pandemia, o inconsciente fala assim, uau, veio uma situação de medo, de insegurança e agora eu não tenho controle de nada, como é que eu faço? Olha como que é a mente, gente, né? É um computador assim que trabalha muito direitinho, mas enquanto eu não entendo, né, todo esse processo, eu não consigo destravar algumas situações. Então, quando ela compreendeu toda essa história, ela entendeu que ela não tem de fato controle sobre nada, como nós não temos. O único controle que a gente tem é como nós escolhemos nos sentir diante das situações. O único controle que a gente tem é fazer a proposta desse trabalho aqui hoje, autoencontro. Então, eu me propus, nas segundas semanas de cada mês, estar junto aí com vocês à noite, né, às 20 horas, nas terças-feiras, e às 11 horas da manhã, às quintas-feiras. Então, quinta-feira tem mais um encontro, né? Não sei o que eu vou falar na quinta-feira, vou deixar o coração falar, né? Vou deixar a intuição chegar para dizer o que tiver que dizer, certo? Então, esse autoencontro ele é muito necessário, né? Um encontro com a nossa criança interior. E vocês estão percebendo, né, que é uma avalanche de informação que tem chegado, né, de todos os lados, né? A internet, a televisão, livros, né? E as próprias dificuldades da vida vão fazendo com que a gente busque meios, né, de trazer luz, né, para nossa vida, porque tem tantas vezes, né, onde situações tão difíceis nos chegam, né? E a gente se pergunta, como é que eu saio disso, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é que não há nada no mundo exterior que vocês possam fazer que vai promover paz, que vai promover bem-estar. Só tem um caminho, né? É se olhar, é se perceber e é se transformar. É fácil? Não, não é. Exige muito esforço, exige muita dedicação, mas eu posso garantir, né, por mim, né, pelas minhas vivências e também pelos clientes, né, que se transformam ao longo aqui do processo da jornada de encontro com eu, né, da mentoria, que é
mudando o que está dentro, que a gente muda tudo o que está fora, né? E falando sobre isso, o que acontece? Nós somos um campo vibracional, certo? Então, nós vamos vibrando em frequências que vão atraindo frequências semelhantes. Essas frequências, elas se traduzem em experiências e elas se traduzem em pessoas. Então, só tem uma forma de construir o bem-estar, é vibrando na alegria e no amor. Quantos de nós conseguem vibrar na alegria e no amor? Quando falta dinheiro em casa, quando nós temos problemas ínfimos nos relacionamentos, com os filhos, com os parceiros, né? Quando eu tenho uma saúde física, como é que eu consigo vibrar no amor e na alegria? Então, gente, tudo é uma questão de perspectiva, né? Essa semana, eu até aqui digo publicamente, né? Ofereço os meus sentimentos, né? A minha cunhada perdeu o papai essa semana, né? Então, eu sinto muitíssimo. E o que nós falávamos, né? Nestes dias, como que nós queremos, que significado que a gente quer atribuir para a passagem, né? Desse ente querido, né? Para uma outra dimensão, né? Porque eu quero encarar isso como sofrimento ou eu quero encarar isso entendendo que eu fiz tudo que eu podia, que eu entreguei todo o amor que eu podia ter entregado, né? E o quanto a gente aprende com as pessoas, né? Como é que eu quero encarar esse momento, né? Eu quero encarar com tudo que eu pude aprender, é isso que eu quero olhar, né? Ou eu quero olhar para a dor da partida. Então, assim, a dor, gente, ela é inevitável, né? Mas o sofrimento, ele não é. Eu escolho, né? Como eu quero viver a minha dor. Se eu quero sofrer por essa dor ou não. Então, nós entendemos, né? Quando a gente fala mapa não é território, eu digo que o território é como se fosse, vamos supor, a cidade de São Paulo. Então, vamos supor que eu vou passear de trem pela cidade de São Paulo. Então, cada pedacinho onde eu passo, o trem, ele vai fazendo com que eu observe uma perspectiva daquela paisagem, né? Então, eu vou vendo ali as cidades conforme eu vou passeando, né? Eu vou vendo a capital, eu posso ver o ABC, eu posso ver as cidades do interior, Juquitiba aqui, né? Onde eu estou localizada. A gente pode ver, sei lá, Jundiaí, Campinas e por aí vai, certo? Então, percebam que nós temos pontos específicos de uma realidade imensa, né? Então, eu tenho toda a cidade, né? O estado de São Paulo, e conforme o trem vai passeando, né? Eu vou vendo ali municípios, né? Deste grande estado ali, cidades deste grande estado de São Paulo. Percebam, né, que São Paulo continua sendo a grande São Paulo, mas cada lugar que eu passo com o trem, eu vou vendo um ponto, né, daquele estado. Então, a vida também é assim, né? Nós somos parte do todo, então a realidade é de infinitas possibilidades, é o todo. Agora, que parte do todo, o meu mapa, as minhas crenças permitem que eu observe? E isso vai fazer toda a diferença no que eu vou encontrar. Então, eu acabo estimulando nos outros comportamentos, que muitas vezes são comportamentos dos quais eu gostaria de me afastar, mas eu acabo só conseguindo observar esta parte da realidade e eu vou precisar dos brinquedinhos existenciais, que são as experiências e as pessoas que cruzam o meu caminho para eu acordar para a vida, cara. E se eu não acordo dessa forma, eu vou adoecer.
Então, a vida, ela é muito inteligente, né? Ela tem as suas leis, e enquanto eu não compreendo como é que funcionam essas leis, eu não consigo modificar, né, a minha realidade, percebe? Então, vamos lá. Se eu sou uma pessoa que abraça tudo, porque um dia eu entendi que eu precisava fazer tudo para ser reconhecida, né? Vamos lá. Eu tenho um pai e uma mãe que trabalham muito, vou dar um exemplo. Um pai e uma mãe que trabalham muito, nunca tiveram tempo de me dar atenção. E como eu disse, a criança, ela tem a necessidade de ser reconhecida, né? Então aquela criança, ela já começa num processo de querer fazer tudo para que o pai e a mãe consiga enxergá-la, né? Então, na vida adulta, ela tem um chefe, ela tem um marido, né? Por exemplo, ou uma esposa, ou um amigo, e eu faço tudo para aquele chefe, tudo para aquele amigo, tudo para aquele esposo, para aquela esposa, porque o meu inconsciente, lembra que eu falei? Ele não sabe quais são as pessoas que estão em cena. Ele entende que ele precisa ser reconhecido. Então é como se eu me deparasse com o meu pai e a minha mãe quando eu estou diante do meu chefe. É como se eu me deparasse com o meu pai e minha mãe quando eu estou diante do meu esposo, da minha esposa. Então o inconsciente não sabe. Ele simplesmente se coloca ali como uma criança. A relação é sempre do papai, da mamãe e da criança. Por incrível que pareça, né? Parece que eu estou sempre me relacionando com os meus pais. Para prestar atenção, né? E eu pareço sempre aquela mesma criança que me sentiu um dia vítima, né? Que me sentiu um dia indefesa, que se sentiu um dia vulnerável. Então, e aí o que acontece, né? Essa necessidade de fazer tudo pelo outro faz com que o outro abra mão de determinadas tarefas. Ué, se ela faz, por que eu vou fazer? Não é? Então, a pessoa começa a abraçar cada vez mais, porque o outro vai fazer cada vez menos. Então, percebe que não é o outro que não faz, é você que abraça tudo. Então, a vida tem essas coisas, sabe? Então, eu preciso botar freio. Peraí, o que é de minha responsabilidade mesmo? O que é de responsabilidade do outro? O que eu preciso pedir para o outro cooperar? Né? Se ele está disposto a cooperar ou não. Então, percebe que quando eu mudo algo dentro de mim, eu mudo a forma como o outro vai se comportar. E aí, quando eu faço essa mudança doida, né, o outro começa a esbravejar. Né? Você sempre fez, você tá diferente agora. O outro vai ficar muito bravo, normalmente, né? Porque eu mudei aquele padrão de séculos, né? E aí demanda tempo, né? É o que eu digo, demanda persistência naquele novo comportamento, né? Para que a gente consiga fazer os ajustes necessários, né? Dentro da relação. Mas eu sempre digo, né? É uma coisa que eu sempre trago para o meu trabalho, essa coisa de seguir o coração, de dizer a verdade. Diga o que você sente, né? Procura um momento apropriado, para que você possa dizer aquilo que te faz bem, né? E aquilo que não te faz bem também. Mas não adianta fazer isso na hora do estresse, na hora do nervoso. Então, na hora do nervoso, a gente cala. A gente cala, a gente silencia, vai refletir, vai ver quem está em cena, se é a sua criança interior, se é o seu adulto, né, que está em cena, e vá elaborar como é que você pode, né, colocar para o outro as suas necessidades. Gente, não tem nada que com o amor a gente não resolva. Então, ontem nós tivemos lá um Minuto de Excelência, né? O Minuto de Excelência é uma frase que eu coloco toda semana, né, para que a gente possa refletir. E tem uma frase lá do Richard Bandler, né, que é o co-criador, um dos co-criadores da programação neurolinguística. Tem muita gente que não conhece programação neurolinguística, mas a PNL ela começou na década de 70. Né? São aí 50 anos de programação neurolinguística. Agora ela começa, né, a ser divulgada, né? Então ela estuda os processos da mente e como a forma como a gente pensa e acredita, né, ela pode influenciar os nossos resultados.
E eu mudando a forma como eu penso, como eu sinto, as minhas crenças, eu mudo o meu comportamento e, inevitavelmente, eu mudo o meu resultado. Então, basicamente, né, a PNL, ela trabalha nessa linha, nesses pilares, né, nessa linha de entendimento e de abordagem. Então, lá no Minutos de Excelência, né, no Minutos de Excelência dessa semana, eu coloquei a frase dele, que ele diz assim, às vezes a gente diz para uma pessoa, um dia você vai olhar para trás e você vai rir de tudo isso. Que de fato, né, às vezes a gente supera de tal forma algumas experiências e olha para trás e fala, nossa, tão pequeno, né, por que eu dei importância para aquilo que hoje me parece tão pequeno, né? E aí ele diz assim, ué, por que você precisa esperar lá na frente para rir disso? E agora? Né? Por que a gente não pode rir das dificuldades agora? Por que tem que ser tão sofrido? Por que tem que ser tão penoso? Né? Por que eu não posso compreender as minhas dificuldades de forma diferente? Né? Então, chegou uma doença, é parar para pensar. É o que eu estava dizendo, né? Como é que eu posso ter amor? Como é que eu posso me sentir feliz se eu estou doente? Olha para aquela doença e perceba o que, para onde ela está chamando a sua atenção, né? Então, hoje a gente tem Louise Hay, que foi uma indicação de livro que eu fiz recentemente, né? Você pode curar a sua vida, tá lá no feed. Então, você tem Cristina Cairo, você tem Louise Hay, tem vários vídeos da Cristina Cairo. A Cristina Cairo tem programa, nem sei se tem hoje mais, mas ela tinha um programa na Rádio Vibe Mundial, né? E ela coloca lá, né, na internet vários vídeos falando das causas das doenças. Por exemplo, né? Dor de dente, né? Quando você tem algum problema no dente, né? Ela diz que os dentes estão relacionados ao nosso calar. Quando eu calo, quando eu não falo aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, tem a tendência, né, de ter problema nos dentes, né? O meu estômago, o meu intestino é onde eu vou digerir as experiências e as informações. Então, se eu tenho muito problema no estômago, muito problema no intestino, né? Isso significa que eu não consigo aceitar e compreender as experiências que chegam na minha vida, né? O meu ego fica ali lutando, né? Ele fica lutando, ele não consegue aceitar por que as coisas acontecem na minha vida, né? As pessoas que têm diabetes, por exemplo, né? Nós entendemos ali sob essa ótica, né? Cristina Cairo, Louise Hay nos dizem que o diabetes é falta de doçura na vida, então é falta de alegria. A vida está muito triste, está muito chata, né? E aí eu tenho a tendência de desenvolver a diabetes. Então percebam, né? Que tudo está ligado à nossa mente, aos processos mentais. Então, o que acontece? Quando eu penso numa situação, eu disparo toda uma fisiologia dentro do meu cérebro que vai fazer o quê? Né? Eu vou ativar neurotransmissores que vão trazer toda uma descarga química para o meu corpo. Então, eu vou ter uma descarga de hormônios do estresse ou eu vou ter uma descarga de hormônios do prazer, né? E isso ao longo de anos e anos e anos vai desencadeando doenças, né? E isso também, né, vai contribuir com a minha forma de agir. Então, se eu fico pé da vida com alguma situação, eu não consigo lidar com aquele conteúdo, eu fico com uma raiva danada. Como é que vocês acham que eu vou lidar com a pessoa? Eu vou sorrir para a pessoa que está na minha frente, né? Ou eu vou gritar, esbravejar, né? Possivelmente eu vou gritar, esbravejar, falar palavrão, mandar a pessoa para lá, para cá, né? Falar aquilo que eu nem tô sentindo, porque eu preciso botar para fora, né? Eu sou vítima, né? A pessoa é culpada, eu preciso falar tudo que eu tenho para falar, eu vou ofender, eu vou magoar. E aí o que acontece, né? Eu nem queria magoar aquela pessoa, a gente acaba ficando 1, 2, 3, 4 meses sem falar, né? Porque eu falei coisas que eu não queria ter dito naquela hora. E como é que poderia ser diferente, né? Se eu consigo ter um controle emocional, eu vou respirar, eu vou pensar, eu vou elaborar e eu vou num outro momento falar o que eu tô sentindo de verdade, no intuito de encontrar uma solução. Então muda tudo. Então o meu comportamento vai mudar o meu resultado. Percebam? Então como os nossos processos mentais, eles são
e influenciam totalmente, né, a minha realidade. Então, gente, olha, o autoencontro hoje, ele tem o intuito, né, de fazer atendimentos. Se alguém desejar entrar, se alguém desejar fazer pergunta, eu estou aqui, tá bom? Para orientar, para responder perguntas. Porque nós precisamos colocar luz naquilo que a gente não enxerga, né? Então, no último autoencontro do mês passado, né, eu fiz eu contei a minha história. Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho da minha história, você pode ir lá no autoencontro, acho que foi 3 de outubro, se eu não me engano. E hoje eu tô aqui com essa proposta, né? Vai ser a proposta da quinta-feira também, de conversar com vocês, né? Então, eu vou me colocando à disposição, se alguém quiser falar, se alguém quiser perguntar, eu posso tentar orientá-los aqui, né? E a orientação de com certeza, é a orientação de muitos, né? Eu sei que é uma coisa nova que eu tô trazendo, então, à medida que eu for fazendo, né, as lives, à medida que a gente for se encontrando aqui, com certeza, né, esse movimento ele vai começar a acontecer, certo? Então, estou aqui à disposição, se alguém quiser falar, se alguém quiser perguntar, né, eu posso orientá-los, auxiliá-los e trazer luz para todo esse nosso conteúdo, né, que está inconsciente, porque é só trazendo luz para toda essa nossa programação interior é que a gente consegue, né, ter mais controle, o verdadeiro controle sobre a vida, né? Então, imagina, né, se eu estou vibrando na raiva, se eu estou vibrando numa frequência como essa, numa frequência de medo, o que eu vou atrair? Eu vou atrair experiências, né, de medo. Eu vou atrair experiências onde eu tenha que, de fato, movimentar esse sentimento, né, que é a raiva. Olha que coisa interessante, né? Mas é bem assim que funciona, né? Então, é muito importante nós atribuirmos significados diferentes, né, para as nossas experiências, para que nós possamos sentir diferente. E sentindo diferente, nós possamos ter comportamentos adequados e resultados eficientes. Então, programação neurolinguística é a arte da excelência humana. Porque se você acha que a sua vida tá boa, ela pode ficar muito melhor quando você compreende, né, a sua história, quando você compreende as suas crenças, quando você compreende o porquê que determinadas situações se repetem e acontecem, né, na sua vida, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E eu tô vendo que o pessoal aí tá muito caladinho, né? Ninguém quer falar nada, mas a gente continua aqui, né? Se ninguém quer falar nada, se ninguém tem pergunta, se ninguém quer orientação, olha só, né? Como é que é, né, gente? Aí a pessoa fala assim: ah, eu não tenho dinheiro para pagar uma mentoria como essa, né? Nem sabe o valor, nem perguntou, né? Mas aí ela já vem com a desculpinha. Eu não tenho dinheiro para fazer um trabalho como esse. E aí vem a profissional aqui, né? Se coloca à disposição para auxiliar, para orientar. E ninguém tem pergunta, cara. Vocês aí do outro lado, como é que vocês não têm pergunta? Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver que horas são. Poxa, a gente já tá com 45 minutos de live, né? Eu não quero me estender muito, desde que ninguém tenha perguntas aí, né? Eu não vou me estender muito, mas vocês vão assistir lá desde o comecinho, né? Para procurar entender como é que vai funcionar todo esse movimento. Quinta-feira a gente tá de volta, tá bom? Então eu tenho todo um movimento gratuito aí também, né? Nós temos o grupo que chama Ideias que Curam,
Então, é um grupo de WhatsApp silenciado e gratuito. Nesse grupo, o que eu procuro fazer? Os meus alunos estão lá e qualquer um pode entrar, não é só os meus alunos, tem pessoas também que eu nem conheço. Então, vamos lá, a gente está fazendo uma mentoria. Então, a mentoria que eu proponho, individual, é uma mentoria de 5 semanas. Toda semana a gente faz um encontro, esse encontro tem a duração de 2 a 3 horas, onde a gente vai olhar para todo esse conteúdo emocional, né? A gente vai olhar para toda essa história, para todos esses significados e ver, né? Por que algumas limitações, por que algumas doenças, por que algumas dificuldades em relacionamentos, dificuldades emocionais chegam em determinados momentos da vida, o que essas dificuldades têm, como elas estão relacionadas com a minha história de vida, com a minha infância, quais são as ferramentas que eu tenho, né, para transformar tudo isso na minha vida. Então, vamos lá, eu vou fazer a mentoria. E na mentoria, o que acontece? Eu coloco sempre uma música. A música, gente, ela tem uma escala vibracional, ela vibra. Coloca um funk falando um monte de palavrão. E percebam como é que vocês se sentem. E coloquem uma música lá mais clássica, mais branda, e percebam como é que fica a batida do coração, por exemplo. Então, a música, ela está influenciando, né, a forma como os seus neurotransmissores vão descarregar a química no seu corpo, né? Hormônios do prazer, hormônios do estresse, né? Eu não preciso estar estressado, nervoso, né? E voltou. Para eu ter uma descarga de cortisol, de adrenalina no meu corpo, né? Aquele pu, 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 batendo, né? Meu coração, ele vai bater mais forte, né? Eu vou ter um impulso diferente, né? Porque é uma batida mais leve, mais branda. Então, eu tô lá com meu cliente. Aí, de vez em quando eu coloco lá, olha, nós estamos escutando esta frequência vibracional aqui. Coloco lá no grupo. E aí, o que eu sugiro sempre para os meus alunos? Olha, na hora que eu coloquei, se você estiver à toa, vai lá e escuta também, porque nós entendemos em física quântica, né? Porque eu também sou uma estudiosa de física quântica, eu trago isso muito para as mentorias, né? Porque a gente precisa entender o que a ciência, o que a física nos diz e como a gente pode trazer, né, esse ativismo quântico para a nossa realidade, para transformar a nossa vida, né? Porque é o nosso sentimento que está criando a nossa realidade o tempo todo, né? Então, quando a gente faz um trabalho de desconstrução de crenças, eu estou sentindo diferente, eu começo a pensar e sentir diferente, e isso muda toda a minha realidade, né? Então, nós entendemos, né, em quântica, que nós somos parte do todo, somos todos um, certo? Todo está em tudo e tudo está em todos. Somos todos parte de uma mesma coisa. Então, estamos todos emaranhados, principalmente quando nós estamos juntos aqui numa live como essa, num grupo, como Ideias que Curam. Nós estamos ali ligadinhos vibracionalmente. Então, quando você entra junto comigo ali para ouvir a frequência, né? A gente faz uma movimentação em massa. Quem está comigo sendo mentorado e vocês aí do outro lado. Então, é uma proposta. Eu coloco livros, eu coloco filmes, porque o filme também ensina, né? O filme, ele é uma forma muito leve de aprendizado. Então, nada é à toa na nossa vida, né? E a gente pode usar as mídias sociais para o autoconhecimento, né? Para crescer. A gente pode usar os filmes para aprender. Ah, não vou assistir por assistir. Eu vou assistir porque eu posso aprender com aquilo. Então, eu sempre coloco uma reflexão dos filmes que eu coloco lá para assistir, né? De vez em quando saem alguns livros, de vez em quando algumas falas, né? Algumas orientações. Então, coisa muito leve, não é um grupo de bom dia, mas também é uma proposta, né? Gratuita, porque eu também preciso contribuir, gente. Todos nós precisamos gerar créditos com o universo. O que você faz para gerar crédito com o universo, né? Esse é o desenvolvimento do auto-amor que eu tanto ensino nos meus trabalhos, né? Nós precisamos nos amar, porque nos amando,
nós irradiamos luz. É tão gostoso fazer as coisas que nos fazem feliz. Eu irradio uma luz tão grande, né, que eu vou contaminando todas as pessoas que estão ao meu redor. Então, só o fato de eu buscar uma autocura, só o fato de eu buscar o meu melhoramento, né, eu estou gerando esta luz, estou influenciando as pessoas ao meu redor. Porque um sorriso que eu consigo dar para o outro porque eu estou feliz, né, eu posso tornar o dia dele um dia muito melhor, né? Um obrigado que eu digo quando alguém vai me atender em algum lugar, que alegria a pessoa, né, pode sentir quando ela se sente observada. Eu vou dar um exemplo, né? Hoje eu fui num posto de saúde levar o meu filho para tomar uma vacina que ele nem precisava e eu não sabia. E assim, eu fui atendida como qualquer um, né? Porque eu cheguei, eu abri a porta e eu disse, olha, né, você vai ficar, vocês querem o documento para deixar aí na fila de espera? Ah, não, aguarda lá fora. Começou assim, aguarda lá fora. Tá, aí eu sentei. E aí eu falei, tá, fiquei lá fora esperando e ninguém apareceu. Então, olha como que seria diferente. Sim, senhora, pode deixar o seu documento aqui, nós já vamos colocar na ordem, né, por ordem de chegada. Ou não, senhora, aguarda só um momento, eu já vou lá fora buscar os documentos para eu colocar numa ordem de atendimento. Gente, muda tudo. Então, as pessoas não se dão conta que levam a vida de qualquer jeito. E o que eu vou atrair? Eu vou atrair, claro que eu não fiz isso, né? Mas eu fiquei incomodada, né? Puxa, que falta de atenção, que falta de empatia, que falta de cuidado. Isso é um olhar atencioso. Custa ser delicado? Custa ser delicada com as pessoas? Porque eu vou receber isso de volta. Claro, um e outro podem esbravejar, né? Mas na grande maioria, o que eu vou atrair das pessoas? Eu vou atrair comportamentos semelhantes, né? Lembra que eu falei? Vibração. A minha vibração é compatível com a vibração das experiências das pessoas que eu vou atrair para minha vida, certo? Então, hoje eu observo e digo, puxa vida, né? O quanto ainda falta para o ser humano o seu auto-amor, porque a pessoa não está ali por amor, ela está ali por obrigação, para ter o sustento de cada dia. Ok, nós, né, dessa geração dos 40, 50, né, nós fomos educados para buscar o trabalho para o sustento material. Hoje, né, as nossas crianças, né, elas já vêm com um ensinamento diferente de buscar uma atividade profissional que esteja totalmente alinhada com o seu coração, né? É uma tendência. E os pais que conseguirem orientar os seus filhos desta forma, né, verão pessoas muito mais felizes, muito mais saudáveis, muito mais realizadas, né? Porque ir por trabalho, por obrigação, é muito dolorido. É como se eu me sentisse vítima do mundo, vítima da sociedade, vítima de tudo que acontece, né? E eu vou trabalhar bem-humorado? Não vou. Então, para essa turma aí que está no trabalho, que não tem, que entende que não tem escolha, eu digo, procure encontrar um significado diferente para aquilo que você faz, né? Então, você vai num posto de saúde só para pegar documento e aplicar vacina? Eu perguntaria para essa pessoa, né? Eu não sei o que ela me responderia, mas eu diria não, né? Você vai porque às vezes a pessoa, né, só precisa da sua atenção para ela enxergar um caminho. Como assim, né? Pois é. Às vezes o teu olhar, às vezes você não precisa falar nada, você só pega o documento com muita delicadeza, mas a sua forma de olhar, né, a sua forma de conduzir aquela experiência faz com que a pessoa se sinta acolhida. Às vezes ela não tem acolhimento de ninguém. Ela não tem um acolhimento em casa, ela não tem nada. E o fato de você ter sido atenciosa com ela faz ela se sentir alguém. E o fato dela se sentir alguém faz com que ela equilibre, né,
as suas emoções e ela consiga, às vezes, encontrar saída para coisas que ela não estava encontrando. Olha, gente, uma empatia, um olhar atento pode mudar tudo na vida de uma pessoa. Mas como é que eu faço isso se eu não tenho auto-amor, né? Então, o que a gente faz, né, nas 5 semanas é essa busca, né, de entendimento de quem eu sou, por que eu vivo dessa forma, né? Por que às vezes eu sou tão agressiva? Por que às vezes eu sou tão inseguro? Por que às vezes eu tenho tanto medo? Porque às vezes eu não consigo, né, encontrar caminhos e eu vivo no medo, na angústia, na apatia, né? E vivo totalmente contrário daquilo que eu preciso viver, né? Que é no amor e na alegria. Dá para viver no amor e na alegria com doença? Dá. Se eu não tenho um caminho, né? Se eu não tenho uma laranja docinha, eu vou fazer uma limonada, né? Vou fazer uma limonada e vou procurar deixar aquela limonada o mais apreciável possível, né? Dentro do contexto em que eu estou inserida. Então, eu não preciso sofrer. Existem dores, sim, mas o sofrimento ele é uma escolha e é isso que a gente aprende, né? Na nossa jornada. Então, gente, o autoencontro, volto a dizer, né? A proposta do autoencontro é orientar vocês, né? Tem gente nova aí que entrou, se alguém quiser fazer pergunta, se alguém quiser algum tipo de orientação, tá bom? Vocês podem, muita gente assiste a live depois, né? Então, quem entrou depois pode ir lá no comecinho para poder compreender que eu expliquei como é que funciona, né, a nossa mente, o que é programação neurolinguística, o trabalho que eu faço, tá bom? Mas a proposta do autoencontro é uma proposta de ajudar, né, quem tá aí do outro lado, com qualquer tipo de orientação. Lembra que eu disse para vocês que essa pessoa do posto de saúde, né, um olhar atencioso mudaria a vida do outro? Então, que tipo de olhar atencioso eu posso entregar para vocês, né? De repente, alguma palavra pode dar um norte, né, para a vida de vocês. E essa é a proposta desse autoencontro, tá bom? Eu sei que é uma proposta nova, mas isso tende, né, a acontecer aí nos nossos próximos encontros. Então, assim, eu acho que para resumir, nós já estamos aí quase 9 horas. Eu acho que para resumir esse autoencontro de hoje, como eu disse, o primeiro eu contei a minha história, vai lá no feed, procura lá o autoencontro do dia 3 de outubro, vocês vão ver a minha história, um pouco dela. De quem eu sou, por que eu escolhi esse caminho, né? Tudo que eu vivenciei. E tudo que eu vivenciei é a minha história, e a minha história pode contribuir com a sua história. É muito lindo isso, né? Eu adoro estar aqui. Então, assim, para resumir, né, nós abordamos aqui hoje os processos da mente, né, como a mente funciona, como eu cocrio a minha realidade, né, que é através das minhas crenças, através de tudo, da forma como eu interpretei a minha história e que isso pode ser transformado, né. Nós falamos como trabalha a mente inconsciente, né, que ela não entende o mundo pela razão, ela entende o mundo pelas emoções. Para ela tá tudo certo, não existe certo ou errado, depende da forma e o que a gente acredita acerca da vida, né? Nós falamos de amor, né? Não poderia ser diferente. O autoencontro tá lá como subtítulo, que é um bate-papo sobre autoamor, porque só o autoamor, como eu expliquei aqui, né? Só ele que pode transformar a nossa vida, transformar as experiências dolorosas em experiências edificantes, em experiências significativas, em experiências de muito amor, de muito bem-estar, de muita alegria, né? Então, como o Minuto de Excelência ontem, né? A proposta foi ensinar que a gente só muda e transforma tudo aquilo que nos limita com amor e alegria, né? Eu reforço aqui. E é possível, sim, ressignificando a nossa história, reprogramando tudo aquilo que um dia
acreditamos como verdade, né? É entender a nossa história por uma perspectiva diferente. Lembra lá da viagem de trem, né? Para onde eu estou olhando? Né? É para onde eu estou direcionando o meu olhar que eu vou trazer as experiências compatíveis com aquele olhar para a minha vida como um todo, tá bom? Então, se ninguém tem pergunta, né, eu vou encerrando aqui o nosso autoencontro dessa noite, deixando um beijinho para todo mundo que entrou aí, um beijo muito carinhoso, né, eu sou sempre muito grata, é uma alegria imensa estar aqui falando com vocês, né. E na quinta-feira, às 11 horas, tem uma outra oportunidade de quem não entrou, de quem quiser, né, algum tipo de orientação. Estarei aqui na quinta-feira para a turminha do dia, para falarmos, né, de amor, de bem-estar, de alegria de viver. Um beijo para todos vocês, tenham uma noite linda, maravilhosa, e a gente se vê, né, toda segunda semana nós estaremos juntos, tá bom? Às terças às 20 horas e às quintas às 11 horas. Todo mês na segunda semana. Vejo vocês na quinta. Quem tiver interesse, entra lá no link da minha biografia. Tem lá ideias que curam. Vocês podem participar do grupo gratuito. Tem também lá o link Jornada de Encontro com Eu, onde eu explico direitinho como é que funciona a mentoria individual que eu pratico, tá bom? De transformação de todas as dores, de tudo que limita. Aí, na minha página do Instagram, tem depoimentos, né? Tem vídeos que eu fiz lá com a galerinha que está fazendo um depoimento, né, ao vivo. São super aulas, depoimento, né? Onde a turminha aí fala por tudo que passou, tudo que transformou na vida, enfim. Não falta conteúdo. E não tem desculpa quando a gente se determina a transformar alguma coisa que está nos limitando, a oportunidade aparece, né? Então tá aqui uma oportunidade, avisa para quem não conhece, né? Conta pro amigo, conta pro vizinho, manda vir aqui para as lives autoencontro, quem sabe, né? Nós juntos não possamos encontrar um caminho de luz e de alegria de viver juntos, tá bom? Então, uma excelente noite e até quinta. Beijo, minha gente. Muita gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau!